Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 7 de setembro de 2023, comemoração da independência do Brasil das colônias portuguesas, e esta fora exatamente a razão pela qual, para não deixar passar em branco esta data histórica de independência do nosso país, não à toa hoje é um feriado nacional, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao perrente canal da cidadania, convidando para se inscrever no mesmo. Se gostar do perrente vídeo aula, compartilhar igualmente com o maior número de pessoas, dar o seu like, deixar o seu comentário, interagir no perrente canal da melhor maneira possível, para que o perrente canal cresça e você continue a ter acesso de forma gratuita, diariamente, aulas versando sobre os mais diversos e complexos ramos de direito da cidadania, bem como aulas de filosofia, aulas de teologia, etc. Dito isto, comunico o título de nosso estudo de hoje, a saber, abre aspas, 7 de setembro, independência ou escravidão, sob a perspectiva do transconstitucionalismo, da globalização e do universalismo cultural, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e o maior poeta britânico de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita também, por via reflexa, não olvidara em dizer, em uma síntese estreita, existir entre o céu e a terra ângulos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Como já venho informando a Yuris ao longo dos mais diversos vídeos aula que venho fazendo desde maio do corrente ano, todo texto dissertativo, narrativo e literário em que pese deve preceder no mínimo de antíntese, que é a fase introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão, razão pela qual já dou início à primeira parte, a saber, a introdução, a fim de delimitarmos os contornos e alcance, e até mesmo um marco temporal do objeto do nosso estudo, a fim de que você possa, doravante, poder compreender o que irei falar-te. Razão pela qual inicio dizendo que o Brasil, não obstante ter sido Dom Pedro I ter proclamado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, todavia, se faz extremamente necessário lembrar no ponto que, não obstante dado evento, não obstante desiderato histórico de independência, ao revés em que pese, até hoje existe muitos céticos, e por que não dizer críticos, no sentido de ter seus mais diversos comentários e críticas acerca dos contornos e alcance do pano de fundo da elencada independência. E isso se dá exatamente em razão de dada independência, com efeito ter se dado dentro de um contexto em que, na época, não obstante Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil em idos de 1822, todavia em que pese, já não podemos falar a mesma coisa em relação à proclamação da República, ou seja, de nossa primeira República,
que só veio em idos de 1889. E pior ainda, pasmem-se, não obstante Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil, na contramão da razoabilidade e da proporcionalidade, o mesmo quer dar a silente em abolir a odiosa, nociva e deletéria escravidão que vigia no presente momento. E esta é uma das razões em que, dada independência, se coloca sob o crivo de diversas críticas, dada a manifesta contradição, ou seja, como é que um país em tese pode ser reconhecido como independente, como é que um território pode ser considerado como independente, onde permite que seus filhos, a saber os negros, continuasse a ser objeto da escravatura. Não obstante, a proclamação da República ter se dado em idos de 7 de setembro de 1822, todavia, quando observamos a história, pasmem-se, somente em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, que é abolida a escravatura no país. Vejo, portanto, a contradição, sem nenhum demérito daqueles que pensam sentir o contrário. O fato que, não obstante Dom Pedro haver proclamado a independência do nosso Brasil, em idos de 7 de setembro de 1822, todavia, para além de continuar a vigir ou a imperar a escravatura até idos de 13 de maio de 1888, por meio da instituição da Lei Áurea, outro sim, por via reflexo, também há de se dizer que a nossa Primeira República só veio também em idos de 1889, gerando um paradoxo existencial em relação dado ato de independência. Ao longo da história, observamos que os Estados Unidos, antes de ser um país hoje composto por mais de 50 países, em idos de 1776, eles eram literalmente dependentes do Reino Unido, ou seja, as 13 colônias americanas eram ipsilítis, ou seja, literalmente dominadas pelo Reino Unido, sob aspecto político, econômico e jurídico. E esta foi exatamente a razão pela qual os colonos da época, de idos de 1776, que é a data que remonta à independência dos Estados Unidos, o argumento utilizado pelos colonos, os cativos da época, nos Estados Unidos, foi exatamente reclamando do aumento ou da majoração dos impostos pelo Reino Unido e a imposição de leis mais rígidas. E esta foi a razão pela qual os colonos americanos promoveram e proclamaram a sua independência, comemorada 100 anos depois, por meio da clássica Estátua da Liberdade, que também já foi objeto de um vídeo-aula, onde os franceses fizeram um acordo, uma parceria com os americanos, para construir a elencada Estátua da Liberdade, que tem 7 raios, representando os 7 oceanos e os 7 continentes,
25 janelas no seu topo, na sua coroa, representando as 25 joias dos Estados Unidos. Mas o fato é que os franceses fizeram um acordo com os americanos para construir a Estátua da Liberdade. Levaram alguns anos, somente um ano para transportar o navio até os Estados Unidos, da França para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram, à época, encarregados de construir somente o pórtico ou o pedestral da mesma. Vejo, portanto, que ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance de uma verdadeira independência na acepção jurídica do termo. Os Estados Unidos conseguiram ficar independente desde idos de 1776. O Reino Unido, que hoje, por exemplo, existe uma particularidade, notadamente com o advento do novo rei sucessor, rei Charles III, que é chefe de Estado não somente da Inglaterra, como da Grã-Bretanha, que representa a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. Mas existem também os países integrantes do Reino Unido, que não obstante ter conseguido sua independência, que são hoje em média de 14 países, bem como Austrália, Antígua, Barbuda, Jamaica, Papua Nova, Bahamas, Canadá, até o Canadá, Belize, Nevis, Santa Lúcia, São Vicente, Granadilhos, Nova Zelândia, Ilha Salomão e Itavaú. Esses 14 territórios, não obstante terem conseguido a sua independência, mas resolveram a continuar dependente do domínio britânico. Vejo, portanto, como é complexo, o quão subjetivo é essa questão de independência. Estou fazendo esta contextualização, esta evolução histórica, notadamente nos países em que serve de pórtico de entrada, a saber, os Estados Unidos e a Inglaterra, que são pioneiros nesta temática. Mas o fato é que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, que é uma ilha composta pela Inglaterra, que é considerado um país europeu, e Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Temos também os 14 países que, não obstante, esses 14 territórios, conforme denominações já lidas, começando da Austrália, Canadá, Bahamas, até a Ilha de Salomão e Tuvalu. Não obstante o respectivo território ter conseguido sua independência, todavia, em que pese, até o presente momento, resolveram a continuar sob o domínio, sob o governo do rei Charles. Então você vê o quão complexo é, o quão subjetivo é essa questão de independência. Tudo que é novo gera da mais certa resistência aos mais jubiloso fascínio. No nosso caso, não obstante Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil em idos de 7 de setembro de 1822, todavia, naquele período compreendido entre os países da América, o Brasil, na contramão da razoabilidade e da proporcionalidade, com efeito, somente fora abolir a escravatura em idos de 1888 por meio da Lei Áurea, e somente instituindo ou criando a sua primeira república, ou seja, abolindo o regime monárquico, em idos de 1889, com a nossa primeira república. Vejo, portanto, que ao longo da cronologia da história,
e da geopolítica, não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos de uma verdadeira independência na acepção jurídica do termo. Que a gente vê o exemplo do Reino Unido, que não obstante existir 14 países que conseguiram, em tese, sua independência, mas continua ainda, e por faculdade própria, dependentes do Reino Unido. Exatamente por questões políticas, econômicas, pois vivemos hoje num mundo globalizado. Para além disso, vivemos também num universalismo cultural. No início era um relativismo cultural, onde as culturas de um país A, B, não se aplicavam no B não se estendia para o C, e assim era, e assim foram. Evoluiu e veio o multiculturalismo avançando um pouquinho, já permitindo mitigar e permitir que determinada cultura do mundo ocidental fosse utilizada no europeu, no africano, no asiático, etc. Mas não foi suficiente, ou não for ainda suficiente, surge-se a necessidade de um universalismo cultural, onde as culturas são universais. Elas se comunicam entre si. No âmbito do direito constitucional, desde idos de 2019, o erudito professor Marcelo Neves vem disseminando a tese do constitucionalismo, do transconstitucionalismo, que começou primeiro com o Estado de Direito, depois o constitucionalismo, depois o neoconstitucionalismo, e hoje estamos com o transconstitucionalismo em voga. E desde idos da emenda 45 de 2004, responsável por uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, que colocaram o Brasil no ranking ou no topo da jurisdição internacional, ou seja, submeter o Brasil à jurisdição internacional, a ponto de permitir até mesmo a prorrogação da competência da Justiça Estadual para a Federal, prorrogação da Federal para o STJ e até mesmo do STJ para a Corte Internacional de Justiça em Haia, quando houver gravíssimas violações a direitos humanos. Vejo, portanto, que não somente estamos no universalismo cultural, como também em sede do transconstitucionalismo, onde não vivemos numa ilha constitucional e democrática isolada, como tão bem defende o eminente professor Marcelo Neves, e sim num mundo globalizado, onde o que se faz no norte repercute no sul, onde o que se faz no sul repercute no leste, no oeste, no sudeste, e assim sucessivamente, ou seja, nos 7 continentes. Ou seja, a globalização e o transconstitucionalismo pode ser compreendido como, por exemplo, o mesmo fogo que queima na África é o mesmo que queima na Europa, o mesmo que queima na Ásia, na Euroásia é o que queima na América do Norte, o mesmo que queima na América do Norte é o que queima, o que pode queimar na América do Sul, na América Latina, na América Central, e assim sucessivamente. Mesmo dano ambiental que se faz nuclear, que se faz no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, na América Latina, na América do Sul, na América Central, por via reflexa, repercute em todo o planeta. Isso é o transconstitucionalismo. Isso é o universalismo cultural. Mas quando voltamos para a nossa independência, ou morte, né? E essa ideia de morte está sempre presente. Já vem falando que somente nós ocidentais temos medo de morrer, pois o povo europeu, o povo oriental, africano, não tem medo de morrer, porque ele já vive numa eterna guerra. Jesus, em
em Mateus é pedagógico, que não ao ponto de dizer que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a morrer pela sua causa. Mas voltando para a nossa independência, ou morte, cujo o tema de hoje é 7 de setembro, independência ou escravidão? E por falarmos em escravidão, existem vários estereótipos quando estamos a falar de escravidão. A escravidão não é somente aquela do navio negreiro, relatada pela obra do grande Castro Alves, em sede do navio negreiro, que arrisco recitar um pouco, porque sempre fui apaixonado por essa transcendental e histórica obra, a saber, o navio negreiro, onde Castro Alves, certa feita, assim asseverara, abre aspas, dizei-me, vós, Senhor Deus, se o delírio ou se é verdade tanto horror perante os céus, porque não apaga com a espuma de teu tufão tanto horrores. São homens bravos, fortes, escravos, vivendo sem ar, sem luz e sem razão. São os homens do H, que o H não vem mais. Dizei-me, vós, Senhor Deus, seu delírio, ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Fecha aspas. Esse é apenas um trecho da poesia literária de Castro Alves, em sede de sua obra O Navio Negreiro, relatando o sofrimento dos negros escravos da época da escravatura, no porão do navio negreiro. Vejo, portanto, que ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitarmos verdadeiros contornos e alcance da verdadeira independência na acepção jurídica do termo, pois a gente observa no Reino Unido, de 14 países conseguirem a sua independência, mas não conseguem andar com as próprias pernas. E quando estamos a falar da independência do Brasil, de 7 de setembro de 1822, se faz necessário um comentário, bem como que já falei a Júris, da contradição, né, de que se, de um lado, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em de 7 de setembro de 1822, ao revés, quando estamos a falar da abolição da escravatura, em que pese dado evento somente se dera por meio da Lei Áurea em idos de 1888. E pior ainda, a nossa primeira república, ou seja, em ruptura ao sistema monárquico absolutista, em que pese somente adviera em idos de 1889, um ano depois da Lei Áurea. E isso, em tese, já nos provoca uma reflexão acerca do tino e o tirocínio da razão no imparo da tentativa de buscarmos resposta e explicação para podermos entender os contornos e alcance desta suposta independência que o Brasil comemora no dia de hoje, a saber, 7 de setembro. Ou seja, Portugal, as estatísticas revelam que Portugal conta com uma população de 10 milhões de patrícios, onde a sua maioria reside na parte litorânea de Portugal. Portugal, um país em que possibilita conhecer seu território em 1 a 2 dias, dependendo do tipo de locomoção. População de 10 milhões de patrícios. Um parlamento considerado unicameral, diversamente do parlamento brasileiro, que é bicameral, salvo as exceções de emenda, que submete emenda, aprovação de emendas constitucionais, com base no artigo 3º da ADCT,
Nosso sistema, diversamente do de Portugal, igual ao da França, dos Estados Unidos e o da Argentina, bicameral. Portugal, 10 milhões de brasileiros, 10 milhões de portugueses, onde desse acervo de 10 milhões, da população de 10 milhões, 800 mil são estrangeiros, sendo que desses 800 mil estrangeiros que moram em Portugal, 30% são brasileiros que residem lá. Ou seja, 240, se aproximando de 300 mil brasileiros que residem hoje no Brasil. Ou seja, dada a independência, não é muito diferente do que acontece hoje com os 14 países dependentes e sob o domínio do Reino Unido, sob o governo do rei Charles III. Portugal, quando estamos a falar sobre a perspectiva educacional, na época, em iso de 1827, por meio da lei imperial, Dom Pedro criara os 2 primeiros cursos jurídicos de direito no país, o primeiro em São Paulo e o segundo em Olinda, em Pernambuco. Exatamente para tentar romper de uma vez por todas com a dependência que tinha com a metrópole portuguesa. A ponto de dizer que a aristocracia da época não precisava ir mais para estudar na Universidade de Coimbra, pois São Paulo iria ter a universidade criada pela lei imperial de iso de 1827 e a segunda em Recife, em Olinda. Mas hoje, na prática, o que observamos é brasileiros não somente irem trabalhar em Portugal, como também estudar na clássica Universidade de Coimbra e em outras, espalhadas pelo pequeno país da Europa. Outro sim, quando estamos a falar de renda per capita, se de um lado o Brasil tem um salário mínimo em torno de 1.302, ao revés, Portugal tem um salário mínimo de 760 euros, que dá em torno de 4 mil reais. Vejo, portanto, as disparidades econômicas e culturais. Não obstante, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ter proclamado a independência, mas dado ato parece não ter passado do plano das ideias, pois continuamos com escravos nos dias atuais, e o pior de todos são aqueles escravos sob a perspectiva cultural, econômica, jurídica, e a pior de todas, a escravidão mental, que é exatamente aquela que o eminente professor, a saber, Dr. Augusto Cury, retrata em uma de suas obras, saber os cárceres da mente, a ponto de dizer que no mundo existe mais prisioneiro por trás, existe mais prisioneiros da mente do que propriamente um prisioneiro por trás de uma grade de ferro, não obstante o número ser exorbitante, especialmente quando estamos a falar do sistema carcerário brasileiro. Não à toa criaram as clássicas audiências de custódia, exatamente porque o sistema brasileiro não dá conta de tanto preso. Veio, portanto, que falar de independência não é tarefa fácil, é algo muito subjetivo. Não à toa, os 14 territórios que atualmente são dominados pelo Reino Unido, notadamente pelo rei Charles III, em que pese os mesmos, se de um lado conseguiram alguns a sua independência, do outro prefere continuar sobre o governo britânico, exatamente em razão de uma espécie de dependência econômica, cultural
até mesmo social, pois enquanto eles estão vinculados ao Reino Unido, se aplica a mesma legislação, o mesmo regime, um regime parlamentar, um regime monárquico, um atípico regime monárquico parlamentar, diferente e diversamente dos regimes absolutistas que existem ainda hoje no mundo, como na Arábia Saudita, como na Rússia de Putin, na Coreia do Norte, etc. O fato é que os países vinculantes e sob o domínio britânico do Reino Unido são regidos por uma monarquia parlamentar, cujo primeiro-ministro é quem governa, e o chefe de Estado é o rei da Inglaterra, a saber, Charles III. Veio, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos do verdadeiro conceito de independência territorial. Existe um clássico do direito, salvo engano, é Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, de como se construir um Estado forte. Diz que um Estado forte tem que ter uma moeda forte, tem que ter leis, um bom sistema de tributação para tributar e arrecadar imposto. E me lembro aqui, como dizia Montesquieu certa feita, quando for a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Existe outra passagem que me vem à mente, uma frase do padre italiano Quieto. Certa feita disse que as moedas, que as palavras são como as moedas, onde às vezes muitas valem pouco e poucas valem muito, como a Argentina. A moeda da Argentina, que ipsilis, não vale nada. E aí existe um candidato aí prometendo dolarizar a economia. Só esperando os próximos capítulos para ver. Porque na Argentina tem que haver algo muito radical, muito diferente, para poder tirar a Argentina do cenário econômico e financeiro em que se encontra. É importante que, voltando para a nossa independência, existe pesos e contrapesos para ser sopesado dos pontos positivos e negativos de nossa independência. O positivo é aquilo defendido por Nicolau Maquiavel sobre o aspecto da soberania nacional, sobre o aspecto de ter uma moeda própria, de ter uma legislação própria. Mas a crítica é que, não obstante o Brasil ter a sua proclamação em 7 de setembro de 1822, todavia, na contramão da razoabilidade, da proporcionalidade, em que pese somente, repita-se, somente em idos de 1888, por meio da Lei Áurea, o Brasil pôde ter reconhecido a abolição dos escravos e a sua primeira república um ano depois, ou seja, em idos de 1889. E trazendo para os dias atuais, onde recentemente, há 2 meses, a OAB, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, romperam de forma unilateral, por unanimidade de seus membros, um acordo que vigia desde idos de 2015, que permitia advogados brasileiros advogar em Portugal e nos países membros da Comunidade Europeia, por via reflexa, por advogados portugueses também advogar no Brasil, independentemente de ser submetido a um exame de ordem, ou uma prova de proficiência. Acordo este que há 2 meses fora rompido de forma unilateral, mas o fato é que, em razão de dado acordo que vigia desde 2015, que foi exatamente o período em que o Parlamento dos Patrícios, ou seja, de Portugal, aprovaram o primeiro estatuto da Ordem dos Advogados português, pois o anterior vigia sob uma portaria instituída ou criada pelo próprio Conselho e a Corte dos Patrícios, ou seja, a Corte Suprema dos Patrícios,
declarar incondicional, em razão de violar o artigo 47, primeira parte, que é ipsilitris, ou seja, quase a mesma coisa, com a maior abrangência do nosso clássico artigo 5º, inciso 13, que trata de uma norma de eficácia contida e versa disciplina exatamente sobre o direito das profissões, pela qual já foram objeto de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, quando mesmo deliberada sobre a constitucionalidade ou não da Lei 8.906 de 94, que instituíram o nosso Estatuto da OAB. Na ocasião, declarando constitucional a Lei 8.904, que veio exigir o clássico exame de ordem para todo bacharel em Direito na República Federativa do Brasil. Em Portugal, somente foi instituído o clássico Estatuto dos Advogados Portugueses em idos de 2015, por lei da Lei 145 de 2015, regulamentando o artigo 47, primeira parte. Quando estamos a falar dos cursos jurídicos, que no caso do Brasil foram instituídos pela Lei Imperial de idos de 1827, a primeira em São Paulo, cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, e a segunda em Olinda. Quando observamos, como também já foi objeto de um vídeo aula que está postado nos 2 canais, eu disse que se de um lado Portugal, o curso jurídico, o curso de Direito em Portugal é composto, tem duração de 4 anos e 8 semestres. E é titulado, e o graduando é titulado com o título de licenciatura, que em tese é inferior ao título de bacharel em Direito, igual ao nosso. Ou seja, se de um lado Portugal, o curso de Direito em Portugal tem a duração de 4 anos e 8 semestres, e para além disso também o graduando recebe um título de licenciatura, ao revés, quando estamos a falar dos cursos jurídicos oferecidos no Brasil, que salvo melhor juízo, já tem mais de 1.700 a 1.800 registrados no MEC, ofertando cursos jurídicos no Brasil. E esta é a razão pela qual hoje o Brasil já conta com cerca de 2 milhões de advogados, sendo desse acervo 2.100 advogados brasileiros, portugueses, que, dado em razão do acordo a iure suspenso, estão advogando aqui no Brasil. E, contrapartida e por simetria, existe de 34 mil advogados registrados na Ordem dos Advogados de Portugal, existe 10% de advogados brasileiros atuando lá, ou seja, 3.100. Os consulados portugueses também nos informam, inclusive a própria informação da ONU, que existe em torno de 800 mil estrangeiros residindo em Portugal, sendo 30% desses 800 mil cidadãos brasileiros, ou seja, 250, quase 300 mil brasileiros morando em Portugal. Que independência é essa? Que independência é essa que os brasileiros sentem necessidade cultural de estudar em Coimbra, sentem necessidade econômica de ganhar em euro, não à toa, salvo o melhor juízo, o salário mínimo, a renda que representa, sob o aspecto econômico, a renda per capita daquele país está em torno de 760 euros, que dá 4 mil ou mais, se a gente for multiplicar de reais, quando a partida de 1.300, ou seja, a gente ganha um quarto do que ganha os portugueses. E esta, em tese, pode ser uma das razões em que está gerando essa imigração. E muitos colegas advogados trabalham exatamente nessa área de direito de imigrante, de regulamentação. Não sei como é que vai ficar agora
os próximos capítulos com essa suspensão pela ordem portuguesa. Mas o fato é que de uma população de 10 milhões, cuja sua maioria reside na parte litorânea de Portugal, em que pesa 800 mil são estrangeiros, sendo 30% brasileiros, 250, ou quase 300 mil se aproximando aí de brasileiros que residem em Portugal, provando que os contornos e alcance da nossa independência, hoje comemorada, este dia 7 de setembro, em tese, merece várias reflexões. Senão, os brasileiros não estariam migrando para estudar, trabalhar e morar em Portugal. Lembrando, contudo, que não obstante o salário mínimo de Portugal ser em tese 4 vezes maior do que o nosso, temos que colocar na ponta do lápis o custo de vida para morar no Brasil e morar em Portugal, para ver se vale a pena. Eu sou tão patriarca de um jeito que não existe nenhum país do mundo que me faça abrir mão de minha cidadania. Pois você pode fazer o que você faz em Portugal, você pode fazer no Brasil. Não à toa, quem faz o aluno não é a universidade, e sim ele mesmo, por meio do verbo estudar, pesquisar e se estender. Por via reflexa, trabalho tem em todo canto. Não precisa ir para a Europa, não precisa ir para a África, não precisa ir para os Estados Unidos para poder vencer na vida. Ou ganhar a vida. Quando estamos falando do IDH, ou seja, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, outro fator que faz com que a população brasileira esteja migrando para lá para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje o ranking, em primeiro lugar de IDH é a Escócia, a Austrália, acho que em segundo lugar é a Noruega. Portugal, não obstante, está no final na cronologia dos países europeus, mas quando estamos a comparar com o Brasil está abaixo sobre o IDH. Também poderia ser diferente, até porque o Brasil tem 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE, Portugal 10 milhões. Portugal conhece em um dia, se tiver condução, um veículo bom. O Brasil, um país continental. E para quem não sabe, um país continental é exatamente um país que tem dimensões territoriais maiores do que a Austrália. É assim que você sabe se um país é continental ou não, se ele for maior do que o continente da Austrália. Vejo, portanto, que quando falo independência, quando questiono independência ou escravidão, é porque a escravidão não existe somente aquela do navio negreiro de Castro Alves. Mas a maior escravidão de todas é a econômica, é a cultural, especialmente a mental, defendida por Augusto Cury, a ponto de dizer existir mais cárceres ou prisioneiros da mente do que propriamente um prisioneiro por trás de uma grade de ferro. E não obstante os contornos e alcance do dia 7 de setembro, ou seja, de nossa independência, em que pese, observamos, de acordo com as estatísticas, essa migração de brasileiro para Portugal, em tese gerando uma espécie de escravidão econômica, cultural e mental. E esta, em tese, pode ser a razão pela qual os 14 países, territórios que vivem sob domínio britânico, do Reino Unido, continuam céticos em não quererem ser literalmente independente, totalmente ou na acepção jurídica do termo, pois depende, tem medo sobre o aspecto cultural, econômico, especial econômico,
geopolítico. Hoje é uma questão muito séria, a questão geopolítica. As questões dos conflitos da ilha de Taiwan com a China querendo reavê-la como seu território e também para poder abrir o mar que está bloqueado. Não à toa a China reabriu a Rota da Seda por diversos caminhos, está construindo portos em grande parte do mundo. Os Estados Unidos, do outro lado, defendendo Taiwan, gerando conflitos internacional e econômico, geopolítico, entre essas duas grandes potências. Veio, portanto, que ao longo da cronologia da história não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos de nossa independência. Quando Augusto Cury, em sede de uma das suas obras, a saber, os carcereiros da mente, diz que existe mais carcereiros mentais do que propriamente um preso por trás de uma grade de ferro. Ele está exatamente dizendo que essas são as razões pelas quais o Brasil, ao invés de se tornar independente, em ato contínuo, acabaram se aprisionando mais ainda sob a perspectiva cultural, ou seja, os brasileiros indo estudar, morar e trabalhar em Portugal, sob a perspectiva econômica, o euro 4 vezes mais, o salário mínimo 4 vezes maior do que o nosso, o IDH maior, qualidade de vida, sob o aspecto cultural e econômico, qualidade de vida. Mas o fato é que tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. E essa é a razão pela qual, naquele período de 7 de setembro de 1822, o Brasil não foi o único da América Latina, da América do Sul, que promovera a classe e a independência. Todos os países integrantes da América do Sul, América Latina, eles fizeram, com a diferença de que o Brasil foi o último a abolir a escravatura e também, por via reflexa, a instituir a sua primeira república em idos de 1889. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que todo conhecimento, toda arma e todo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido ou utilizado em prol do interesse e do bem comum, com efeito, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, tenha um excelente dia da independência, se liberte desse cárcere mental, se liberte dessa escravidão cultural, social, econômica, que ao longo da história vem nos aprisionando. Se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, deixe o seu comentário, até a próxima e fique com Deus.